Então, normalmente, o que se tem abordado? Feito testes com duas abordagens. Ou se trabalha com a forma de onda real, essas formas de onda são provenientes de simuladores, onde você tem toda a modelagem do sistema, e aí com essa modelagem você cria essa forma de onda, ou através de uma forma de onda artificial, que é através do quê? De um gerador de pulso que vai exclusivamente trabalhar com o momento de injeção daquele pulso. Então, você pode ver aqui, do lado esquerdo, um exemplo de forma de onda real, e à direita, um exemplo de forma de onda, por exemplo, artificial somado com uma frequência base. Então, você vê que as reflexões não acontecem da mesma maneira, normalmente o artificial é limitado no número de reflexões, a amplitude também não acontece da mesma maneira, ou seja, a assinatura daquela forma de onda não é exatamente a mesma quando você faz uma abordagem real em relação a uma abordagem artificial. Mas como é que o IED vai trabalhar com isso na prática, pessoal? O IED que está instalado lá em campo, ele vai receber o quê? Ele vai receber uma forma de onda real, porque todos os componentes que estão lá, a linha de transmissão, todas as condições ali, são componentes físicos reais e fisicamente vai reproduzir aquela condição. E você tem o quê? Níveis de secundário de TC e TP. Ela recebe essas formas de ondas, são provenientes do transformador de potencial e do transformador de corrente. Então, soluções parciais representarão o real comportamento do IED? Não, na verdade não representarão um comportamento real. Por quê? Se você trabalhar com uma forma de onda real, porém não trabalhar com nível de secundário, você vai estar bypassando, por exemplo, um conversor, um condicionador de sinal que vai levar esse sinal para depois ser, por exemplo, digitalizado pelo IED. Então, quando você bypassa isso, você não tem exatamente a fidelidade de como o IED vai estar em campo instalado. Vamos mostrar aqui alguns exemplos de formas de onda real e artificial para que a gente possa comparar elas. Por exemplo, isso aqui é o diagrama de Bewley-Lattice do próprio PSMU, onde a gente tem aqui uma forma de onda artificial. Aqui a gente tem o pulso da forma de onda artificial, através de uma configuração de filtro. Então a gente tem esse pulso, que você pode ver aqui, e depois já não tem muitas coisas em relação às reflexões. E aqui é o outro lado, por exemplo, do local e do remoto. A outra forma de onda do outro terminal. Por exemplo, agora, numa forma de onda real, você vê que existem muito mais reflexões aqui, que são mostradas em relação ao método artificial. Vou voltar a figura para vocês compararem. Então, aqui, ó, você vê, é muito mais fácil para o IED capturar e entender isso aqui em relação a essa segunda condição, onde você tem muito mais reflexões e tudo mais. Aqui também a gente está mostrando no software do Relé TW, onde você tem na esquerda, quando é aplicada uma condição artificial, então você tem só aqui, por exemplo, esse pico, esse pulso, e no real você tem N pulso, que é o que acontece na prática e é o que dificulta. Então, uma condição de uma simulação injetando de forma artificial, ela não é completa, ela não tem aquilo que acontece na realidade. Em termos de comparação, então, pessoal, dessas abordagens, o que a gente tem em termos de característica? A abordagem da forma de onda real através de simuladores digitais e a forma de onda artificiais, que são geradores de pulso com tempo determinado. Então, em relação à fidelidade da simulação, a forma de onda real, como a gente já viu, o modelo já vai trazer todas as reflexões e tudo mais daquela forma de onda. Então, ela vai estar fidedigna. Enquanto os geradores de pulso não acontece na prática. Então, apenas são injetados um pulso, onde muitas vezes não se tem exatamente a amplitude do que vai acontecer, é uma amplitude já fixa, e com um tempo determinado para simular alguma coisa. Mas não é exatamente o que acontece. Então, a gente tem aqui, por exemplo, destacado em verde, uma condição que é um ponto positivo para os simuladores que trabalham com o modelo do sistema elétrico. E um ponto negativo, destacado em vermelho, se você trabalha uma forma de onda apenas com um gerador de pulso. Em relação a uma outra característica, pessoal, a questão do nível de injeção. Normalmente, os simuladores aqui, eles trabalham apenas com 10 volts de pico. Então, você tem que trabalhar o quê? Você vai testar um IED, você vai ter que pegar um IED que é modificado para que essas entradas trabalhem com entradas de baixo nível, ou você tem que abrir, de repente, o painel do IED e injetar internamente esses sinais. Então, você vai bypassar o nosso conversor
aí, e o nosso, por exemplo, um divisor resistivo, alguma coisa ali que vai estar para segurar o sinal, para abaixar esse sinal, para chegar no conversor analógico digital. E do lado direito, nós temos sim que as formas de onda ali, por exemplo, o artificial, normalmente trabalham com níveis de secundário. Então, nesse caso, é um ponto positivo para as formas de onda artificial. Por quê? Porque você não precisa bypassar ali a entrada do IED. Então, o teste da entrada, isso é altamente interligado, o teste da entrada do IED. Então, se você não bypass, se você não testa a entrada, está bypassando essa entrada, não é a condição que ele vai estar em campo, e não é a condição, você não sabe se esse primeiro circuito que ele tem, se ele pode, de repente, amortecer demais esses travel waves, criar um atraso e gerar um problema. Então, é um ponto negativo para o simulador, no caso de forma de onda real, e um ponto positivo para o gerador de pulso, porque ele trabalha a nível secundário e ele pode sim testar essa entrada do IED, você não precisa bypassar nada. Em relação à portabilidade, nós temos aí também um destaque que normalmente esse simulador de sistema, ele é grande e pesado, normalmente ele está num rack, então ele é menos portátil. A solução de forma de onda, por exemplo, de pulsos, no caso, gerador de pulsos com tempo, ele é leve, é mais fácil de ser carregado. Isso também está intrinsecamente ligado com o teste de campo. Para você levar um rack para campo, é uma condição mais custosa, mais dificultosa. Para você trabalhar na parte de teste de campo, um equipamento mais leve vai te permitir trabalhar e testar isso em campo também. Investimento, nós temos aí a forma de onda real, normalmente esses simuladores são simuladores caros, então investimento alto. Em relação aos geradores de pulso, e a forma de onda artificial, ele tem um melhor custo-benefício, então, em termos de investimento, ele pode se tornar, em termos de custo, uma melhor opção. Depois, a questão de com-trade com TW. Então, nós temos o quê? Essa simulação, como ela foi feita com todos os componentes complexos, se você exportar aquela forma de onda, sim, ela já leva todo o conteúdo de harmônicos e, inclusive, os pulsos de TW juntamente na forma de onda exportada. E no caso da forma de onda artificial, você não tem isso, porque você não tem um modelo da linha, um modelo, por exemplo, de dependência da frequência. Então, é um ponto positivo para o simulador que cria a forma de onda de forma real. É ter essa sensibilidade. Se você trabalha, por exemplo, com um simulador que cria a forma de onda, se você fizer casos diferentes, essa amplitude desse pulso vai mudar. Então, é um ponto positivo para você testar o que é a sensibilidade dessa proteção. No caso de formas de onda artificial, esse pulso tem sempre ali, de repente, a mesma amplitude, ou só uma ou duas mudanças de amplitude. Então, não é exatamente o que acontece. Para você testar ali o limite da sensibilidade, você não consegue testar com esse sistema. Em relação à caracterização do número de reflexões. Na forma de onda real, você tem todas as reflexões. Então, você permite testar levando em conta todas as reflexões. Na questão da forma de onda artificial, esse número de reflexões normalmente é limitado a uma, duas reflexões. Você não tem todas as reflexões. E o modelo da linha, que também está intrinsecamente ligado a isso, como você trabalha com parâmetros distribuídos independentes da frequência, você tem a geração desses pulsos de TW, de acordo com o modelo da própria linha. E na questão de baseada apenas no tempo de viagem, quando você vai injetar um pulso num tempo pré-calculado, você não tem esse modelo da linha, então é um ponto negativo para a forma de onda artificial. Então, como você pode reparar, pessoal, vocês têm aí prós e contras de cada uma dessas abordagens de teste. Então, a pergunta que vem à mente é: por que não trabalhar com o melhor dos dois? Por que não se trabalhar com o melhor dos dois mundos? Por que não, a gente não pega só a parte boa de cada um? Por que não testar utilizando o melhor das soluções? É assim que a gente pensou, no que a gente pode ter de melhor entre os dois mundos. Então, com isso, pessoal, a gente está mostrando aqui para vocês o CETW, onde você tem uma condição de simular e modelar as formas de onda para ter uma forma de onda real, e você pode injetar a nível secundário, sem ter que bypassar nada do IED, testando sim a sua entrada,
um equipamento muito leve, portátil, que pode ser usado em campo, com ótimo custo-benefício, onde você pode pegar as simulações e as formas de onda com trade, exportar isso para, de repente, fazer até um playback, se você quiser. Você permite testar a sensibilidade do IED, colocar ali até com sua simulação algum ruído, alguma coisa nessa forma de onda e verificar como é que ele vai estar comportando. Testar com várias reflexões, porque ele vai pegar todas as formas de onda ali, e testar com os parâmetros, o modelo da linha que foi concebido com o modelo complexo. Então, esse é o nosso CETW que a gente está apresentando para vocês aí nessa oportunidade.